Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar agora uma série de aulas. Vou tentar fazer da forma mais completa possível sobre matrizes, beleza? Então vou tentar abordar todo o contexto teórico, vou tentar abordar quase todos os tipos de exercícios dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades. Lembrando que aqui a minha ideia é ajudar você a estudar em casa, estando em quarentena ou não, tá? Talvez você esteja esse vídeo quando a quarentena tiver acabado. Provavelmente você vai ver esse vídeo no período da quarentena. Então eu quero que você aproveite para estudar, porque o professor explica em sala, você está com alguma dificuldade, assiste essa videoaula, que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar sua mente para, de fato, entender essa disciplina matriz, que é uma disciplina muito gostosa e ela é bem tranquila. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu coloquei aqui um textinho para exemplificar um pouco sobre a definição básica de matriz. Ele diz basicamente o seguinte: uma matriz é basicamente uma tabela. Em uma tabela, você tem um certo número de linhas, um certo número de colunas, aonde estão distribuídos os termos da matriz. Como assim? Vamos escrever aqui embaixo. Vou fazendo com vocês aos poucos, tá? Exemplo. Vou colocar aqui alguns exemplos de matrizes. Toda vez que você for escrever uma matriz, a matriz ela é representada por dois colchetes. Certo? Espero que seja um colchete, porque eu sempre confundo colchete e chave, mas acho que isso é um colchete. Vamos pegar aqui, você tem uma matriz que tem os seguintes elementos: 4, 5, 6 e 7. Essa é uma matriz que ela tem duas colunas, uma, sempre da esquerda para a direita, tá? Duas, beleza? E tem duas linhas, começando contando de cima para baixo. Certo? Essa é uma matriz, ela tem um nome, é uma matriz 2x2. Por que 2x2? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Lembrando sempre que os elementos das matrizes, eles são números reais, então sempre são números reais. A gente está estudando o conjunto dos reais, beleza? Pelo menos eu nunca vi um exercício onde eu vi a matriz e um número complexo, tá? Nunca vi. Se alguém viu, coloca nos comentários aí, por favor. Então, isso é uma matriz. Você tem a disposição de elementos, de termos, que são números reais, dentro de uma tabela. Eles estão organizados em linhas e colunas. Beleza, então podemos colocar aqui uma outra matriz, só para a gente brincar um pouco? Pode. Isso aqui também é uma matriz. 1, 2, 3. É uma matriz que ela tem exatamente 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Lembrando sempre que o número da esquerda, o primeiro, representa as colunas, a gente geralmente chama por I, desculpa, representa as linhas, falei errado. O número da esquerda geralmente representa as linhas, quase sempre, né? Sempre representa as linhas, beleza? E o número da direita representam as colunas, a quantidade de colunas, certo? E pode ser denotado por I, a linha, e a coluna por J. Ou a linha pode ser denotada por M e a coluna por N. Tanto faz. Certo? Agora, como que eu vou saber representar o posicionamento de cada elemento dentro da matriz? O posicionamento você representa assim. Vamos colocar uma matriz genérica aqui. Matriz genérica. Certo? Eu vou chamar essa matriz de A. Sempre que você for representar uma matriz, geralmente ela é representada por uma letra maiúscula. Então essa aqui é uma matriz A. Beleza? A matriz A, quem são os elementos da matriz A? Vou criar uma matriz aqui genérica. Azinho, representa o termo. Parece um pouco PA e PG, tá? Nesse sentido. 1, 1. O que significa esse elemento 1, 1? 1, 1, lembra que eu falei para vocês? O da esquerda é sempre a linha, o da direita é sempre a coluna. Agora eu vou construir aqui um outro elemento. 1, 2. Ou seja, a linha e a coluna. Quer dizer que, então, o primeiro elemento está na primeira linha e primeira coluna é a posição desse termo. Aqui você tem a primeira linha e a segunda coluna. Aí a gente pode finalizar aqui a 13. Primeira linha, terceira coluna. Agora eu vou para a segunda linha.
A21. Segunda linha, primeira coluna. A22. Segunda linha, segunda coluna. A23. Segunda linha, terceira coluna. Certo? E assim por diante. E assim vai. Tá? E assim vai. Tranquilo? Então vai se desenhando dessa forma. Lembrando que sempre o número da esquerda representa a linha e o número da direita representa a coluna. E você vai escrever a letra minúscula 11, que é linha em coluna, sempre em forma de índice, como a gente faz na posição dos termos numa PA numa PG. Tá bom? Aí como que eu vou representar aqui então? Vamos supor então que essa aqui é uma matriz. Deixa eu apagar aqui só para não ficar... Ops, apaguei demais. Diminuir aqui. Essa é uma matriz, vamos supor que essa é uma matriz, tá? Essa aqui é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Então é uma matriz 2 por 3, certo? No exercício ele pode te dar assim. Vamos supor blá, 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 que a matriz razão 2 por 3. Então você já sabe que essa matriz aqui, ela tem que ter duas linhas e três colunas. É assim que a gente representa uma matriz de forma genérica. A gente pode ter uma matriz B também, certo? Não muda nada. Como é Bzão, só para ficar um pouco organizado, os termos dessa matriz chama de Bzinho. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna e assim por diante. E assim por diante, tá? Ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E vai embora, vai embora. Certo? Lembrando que as matrizes vão ter um número finito de elementos, beleza? E assim vai, galera. Então é assim que a gente representa uma matriz, beleza? Se eu quiser colocar aqui para limitar a minha matriz B, a gente pode fazer o que a gente fez na matriz A. Você apaga aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Apagar bem bonitinho para não apagar a matriz, né? Vamos fazer o negócio aqui direitinho. Beleza. Essa matriz acabou coincidentemente, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer diferente. Aí, ó, pronto. Essa matriz B, tá? Eu que criei, só para exemplificar. Ela tem duas linhas, então ela é 2 e duas colunas. Ela é uma matriz 2 por 2, certo? Lembrando, o número da esquerda é o número de linhas e o número da direita é o número de colunas, certo? Vamos continuar aqui o nosso próximo tópico da nossa aula. Beleza? Aqui nós vamos falar um pouquinho agora das matrizes especiais. Calma, gente, o nome assusta um pouco, mas não é nada demais. São só alguns tipos de matrizes que são importantes. Por quê? Geralmente no inicial do exercício ele vai te dar o nome da matriz, mas não vai te dar o número de linhas ou colunas. Então você tem que saber através do nome. Então vamos lá, vamos analisar algumas aqui. Matriz linha é o primeiro caso. O que seria uma matriz linha? Pensa numa linha, literalmente. Vou colocar aqui um exemplo de uma matriz linha. Matriz A, 1, 2, 3, 4, 5. Essa matriz A é o exemplo de uma matriz linha. Por quê? Ela tem exatamente uma linha. Uma linha. E o número de colunas não importa, tá? O número de colunas não importa, certo? É uma matriz linha que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas, é uma matriz linha. Beleza? Aí você também tem a matriz coluna, que é ao contrário. A matriz coluna, vou chamar aqui de matriz B, ela tem exatamente uma coluna. E o número de linhas é irrelevante, certo? Então aqui você tem 4 linhas e uma coluna, sempre. Senão não vai ser uma matriz coluna, beleza?
E você tem aqui, vamos descer aqui um pouquinho, o terceiro tipo de matriz. Opa, ficou feio. Você tem o que nós chamamos de matriz nula, aonde, chama aqui de C, né? Todos os elementos dessa matriz são iguais a zero, não importando o tipo da matriz. Essa é a nossa matriz nula. E você tem uma matriz extremamente especial que sempre, praticamente sempre, está nos exercícios, está nos vestibulares, de uma forma ou de outra. É a famosa matriz quadrada. Escrever aqui. Matriz quadrada. Gente, só para reforçar, se eu estou indo rápido demais, então você pode ler já o vídeo através das opções do YouTube, ou você pode ir pausando, vendo e copiando, tá bom? Eu estou aproveitando aqui que eu estou fazendo o vídeo, né, então eu estou indo um pouquinho em velocidade um pouco razoável, beleza? Gente, a matriz quadrada, o próprio nome já diz, é um quadrado. E qual que é a principal característica do quadrado? Ele tem o número de lados, ele tem todos os lados de mesma medida. Essa é a principal característica do quadrado. E como que a gente representa isso numa matriz? Vamos fazer de uma coisa diferente. Uma matriz quadrada... Gente, estou colocando aqui os números aqui dentro de forma aleatória, tá? Só para exemplificar as matrizes. Essa é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é sempre igual ao número de colunas. Não importa o número de linhas e o número de colunas. Desde que sejam iguais, será considerada uma matriz quadrada. Certo? Então, eu posso ter outra matriz aqui. Ah, mas essa matriz aqui, ó, que só tem um elemento. É uma matriz quadrada, porque tem uma linha e uma coluna. Então, é uma matriz quadrada. Certo? Essa matriz aqui, Vartão, ó. Essa matriz aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Gente, matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Agora vamos aprofundar um pouco o estudo da matriz quadrada. Tem algumas especificidades da matriz quadrada. Quais? Alguns elementos diferentes diferentes, né, que ocorrem na matriz quadrada, que não ocorrem nos outros tipos de matrizes. Por exemplo, você tem as diagonais no quadrado, certo? Então aqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? De cima para baixo, vamos ver se fica bonitinho. Quando você começa de cima e termina embaixo, como eu fiz aqui em verde, é o que nós chamamos de diagonal principal. Certo? É o que nós chamamos de diagonal principal. Beleza? Então, anota isso aí no seu caderninho. Certo? Ah, professor, como que funciona isso numa matriz genérica? Vamos fazer aqui uma matriz genérica. Fiz D, E, F. Vamos fazer a matriz G. De uma forma genérica... Gente, aqui eu estou aproveitando bem o espaço, tá? Porque como aqui o squid é ilimitado, o espaçamento é limitado, eu estou usando bem espaço para ficar bem claro para vocês. Vamos pegar a matriz 3x3, só para ficar mais claro, tá? A 11, a 12, a 13, a 21, a 22, a 23, a 31, a 32 e a 33. Beleza. Gente, eu coloquei G. Vou colocar aqui, tá? Já que eu pus Azinho, vamos pôr Azão aqui, vai. Isso aqui não muda nada, tá? Só uma questão de representatividade. Mas não mudaria nada. Tá bom? Só pra gente manter o padrão. Galera, diagonal principal. Como que funciona a diagonal principal numa matriz genérica? Do primeiro elemento ao último elemento, pegando a diagonal de cima para baixo. Sempre a linha tem que ser igual à coluna. 11, 22, 33. Isso acontece sempre na diagonal principal. Aí você tem o que nós chamamos de diagonal secundária. O que é diagonal secundária, professor? Professor, aqui é o seguinte, a diagonal secundária é o oposto, certo? Aqui, ó. Essa é a diagonal secundária, beleza? Começa de baixo para cima.
certo? E aqui não vai ser igual, beleza? O posicionamento da linha é diferente do posicionamento da coluna. Aqui não, aqui é 11, 22, 33 na diagonal principal. E na diagonal secundária é diferente, é só seguir a orientação oposta, beleza? Então nós temos a diagonal principal e o que acabamos de ver, que é a diagonal secundária, certo? Beleza? Vamos ver se tem mais aqui de interessante. Galera, nós temos aqui o que ele chama, né, que a minha referência bibliográfica chama, que a gente já fez várias vezes, é a matriz diagonal. Deixa eu ver aqui o número que é aqui. A matriz quadrada é o quarto tipo de matriz, né? Então aqui você tem a matriz diagonal. É toda matriz quadrada, galera, em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Por exemplo, de novo, deixa eu parar aqui. É toda matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas, em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então aqui, você pode ter, por exemplo, 2, 0, 0, 4. É uma matriz diagonal. Por quê? Aqui você tem a diagonal principal, são dois elementos diferentes de zero, e o restante que não está na diagonal principal são iguais a zero, certo? Iguais a zero. Então você pode pegar outra aqui, beleza? 1, 2, 3, só para a gente exemplificar, tá? Aqui você tem a matriz 3 por 3, aonde os elementos da diagonal principal obrigatoriamente precisam ser diferentes de zero, e os outros elementos, faltou um zerinho aqui, né? E os outros elementos precisam ser iguais a zero, certo? Tranquilo? Aí você tem aqui o último tipo de matriz. Vamos escrever aqui o sexto tipo de matriz, que é a matriz unidade ou a famosa matriz identidade, que também é muito utilizada em exercícios quaisquer e principalmente exercícios de vestibular, certo? A matriz identidade, ela é identificada pela simbologia I maiúsculo e N embaixo, né? N seria o tipo da matriz, porque N, esse N representa o quê? Por exemplo, se eu colocar I2 aqui, se eu colocar I2 quer dizer que é uma matriz quadrada, duas linhas e duas colunas, certo? Se eu colocar 3 aqui, 3 linhas, 3 colunas. Portanto, você põe um Nzinho aqui, que é uma variável genérica, N linhas, N colunas, desde que seja uma matriz quadrada, beleza? Então aqui, só para representar. Então você tem I2. O I2, matriz de identidade, é o seguinte. A sua diagonal principal só pode ser composta por uns. E os outros elementos são iguais a zero, certo? Então você tem o I3, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1, e o restante dos elementos são iguais a zero, certo? Ó, diagonal principal iguais a 1, restante igual a zero. Diagonal principal igual a 1 e o restante igual a zero. Se eu colocar aqui um I4, é a mesma coisa. 4 linhas, 4 colunas, diagonal principal, todos os elementos iguais a 1, e o restante dos elementos precisam ser iguais a zero. Beleza, galera? Eu vou encerrar aqui a primeira aula, depois na próxima aula, turma, exercícios para a gente brincar um pouco, tá? Muito obrigado, abraço, até a próxima videoaula.